Peço que abram as suas Bíblias no Salmo de número 23. Diz assim o texto sagrado: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este salmo que acabou de ser lido é um dos textos mais celebrados da Bíblia. Prova disso é que você com certeza já deve ter visto ele em vários outros momentos, que não necessariamente na igreja. E eu falo de diversos momentos. Esse salmo é muito querido e você deve ter visto fragmentos dele, desde em pano de prato, até mesmo em festa de aniversários e até em ofícios fúnebres. O Senhor é o meu pastor, certamente é um dos textos da Bíblia mais conhecido e mais celebrado. Por que disso? Por que temos esta facilidade em acolher esse texto sagrado e talvez não outros? É o que nós vamos tentar responder por meio deste sermão nesta noite. E eu quero conduzir você para que veja nas estrofes deste salmo, pelo menos as 4 imagens ou 4 representações que o salmista faz, e que por isso nos sentimos convidados a fazer deste salmo uma aplicação pessoal. O salmista constrói de uma forma muito poética 4 imagens com as quais nós vamos concordando à medida que vamos lendo, e para que você não se sinta pego de surpresa, eu já digo quais são. São elas de ovelha, de caminhante, de hóspede, e com certeza a última, de devoto. Essas 4 imagens estão distribuídas neste salmo e disfarçado de uma forma em que nós não vemos isso tão dividido metricamente falando, não são versos, não são estrofes que têm mesmo número de versos, mas que estão estabelecidas. Eu espero apresentar para vocês, meus irmãos e irmãs, esse texto. Primeiro, comecemos pela imagem da ovelha, com a qual nós somos brindados, então. O Senhor é o meu pastor. O texto inicia assim. Algumas traduções trazem como Yahvé me pastoreia, que talvez seja a mais precisa dos termos gregos que são utilizados nesse salmo. Porque se nós lermos de uma forma um pouco superficial o texto, nós podemos chegar a conclusões erradas. Por exemplo, alguém pode pensar que o texto ele está falando de falta, e nós vamos ver que não é bem isso. Ou seja, que Yahvé, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E alguns podem pensar assim, bom, como me falta emprego,
então o Senhor não é meu pastor porque me falta emprego. Ou porque me falta alimento, o Senhor não é meu pastor porque está me faltando algo. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto inicia dizendo uma afirmação: Yahvé me pastoreia. Ou seja, o Senhor, Ele é o pastor do seu povo. E o salmista, ele se sente parte deste povo e aplica isso a ele mesmo. É por isso que quando nós logo iniciamos o texto, nós somos envolvidos por essa atmosfera pessoal. Porque nós aplicamos, quando lemos o texto, isso em nossas vidas, quando dizemos, Yahvé me pastoreia. E aí nós sentimos contemplados. Esta imagem da ovelha, ela é muito sedutora, porque estabelece uma relação com Deus, onde os seus cuidados são derramados sobre nós. Por isso que esse texto tem um grande apelo e nós nos sentimos comovidos. Mas logo não demora e nós começamos a perceber que existe algo errado. Com Yahvé? Não, com Yahvé não. Com a ovelha. Quero lembrar que Yahvé é o nome de Deus pactual. É o nome que o Senhor utiliza para demonstrar que há um pacto, há uma aliança entre nós. Não é apenas Elohim que está sendo evocado, que é Deus na sua grandeza, muito utilizado, mas é Yahvé, é o grande Deus eu sou, como ele se apresentou a Moisés, quando Moisés disse, o que eu direi aos israelitas? Quando disser que o Senhor me envia, ele diz, diga que o eu sou está enviando, Yahvé está enviando, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele está enviando, o Senhor que honra os seus pactos e a sua aliança. É esse Yahvé que nos pastoreia. Mas seguindo a segunda ideia do texto, nós encontramos que existem alguns problemas aqui. Porque ela diz assim, o texto diz assim, Yahvé me pastoreia, nada me falta. A ideia de falta está sendo traga aqui. Mas o texto poderia ter tido outros complementos que até se harmonizariam melhor, por assim dizer, com a primeira parte. Yahvé me pastoreia e eu estou feliz. É uma frase mais radiante. Yahvé me pastoreia e isso é bom. Nós temos muitos salmos que iniciam Deus é bom para com Israel. Mas o texto apresenta a ideia de ausência. Yahvé me pastoreia, de nada terei falta. Isso demonstra que a ausência e a falta é uma preocupação desta ovelha. Então a primeira imagem que nós somos apresentados neste salmo é de uma ovelha preocupada com a falta, porque é ela que traz o assunto em pauta. Quem falou de falta? É ela. O salmista está preocupado com a ausência, com a falta. E mais um pouco nós vamos ver, no decorrer desta estrofe, que esta ovelha não apenas está preocupado com a falta, mas também está preocupado com outras coisas. Veja que começa-se a descrever os atos do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele leva-me para as águas de descanso. Ele refrigera minha alma, ou seja, ele me dá fôlego. Ora, vamos juntar estas três imagens dessa ovelha. É uma ovelha que está preocupada com repouso, com descanso, com fôlego. Ela quer estas coisas, que apenas o pastor pode trazer a ela. Por isso a imagem que está se construindo no Salmo 23 é uma imagem de uma ovelha que está preocupada com a falta e que está preocupado com o descanso que não possui. Então nós temos uma imagem de uma ovelha preocupada e cansada. Nós facilmente nos familiarizamos com isso, porque nesta vida enfrentamos muitas ausências. Quem aqui não carrega a marca de ausências, de faltas? Alguns desde a infância.
Quantos, por exemplo, não foram órfãos de pai ou de mãe? Quantos não tiveram no decorrer do seu início da sua jornada, o seu pai ou sua mãe retirados sem aviso prévio? Quantos não sofreram algum revés de um acidente ou que perderam entes queridos? Todos nós aqui vamos nos familiarizar com estes salmos, nos simpatizar com eles, porque todos nós trazemos marcas de vários tipos de ausências. Por isso que, como salmista, com Yahvé, nós podemos dizer: Senhor, apesar das minhas ausências, das ausências que marcam este meu corpo, o Senhor me basta. O Senhor é maior que a ausência da mãe que não tive, do pai que não tive. O Senhor e o seu pacto é maior do que as chances que aparentemente perdi. O Senhor é o meu pastor. As ausências não me perturbarão. Assim também como Yahvé é o nosso pastor. E por isso, como ovelhas, nós podemos saber que, embora cansados estejamos, e é interessante que determinado texto em Apocalipse, quando diz que nós vamos deixar este lugar, é dito a seguinte frase: e descansou das suas obras. Nós vivemos uma vida de cansaços. Nós nos cansamos com os cansaços desta vida. Mesmo quando o homem em sua maturidade é descrito por Moisés no Salmo 90, ele diz: o que é a longevidade, senão o acréscimo de cansaço? Chegam a 70 anos, mas estamos cansados. Eu sei que não falo com o público, que a maioria já chegou a esta idade, mas eu falo com pessoas que eu sei que já têm experimentado alguns cansaços, que são como pessoas que estão sobrecarregadas. E esta é a maneira, inclusive, que o bom pastor se apresenta para chamar as nossas vidas. Eu sou o bom pastor, eu darei descanso para vocês, como diz Jesus em Mateus, no capítulo 11. Nós somos descritos como pessoas que estão cansadas. Por isso que este salmo, ele tem um grande apelo aos nossos corações. Ele fala conosco, porque nesta vida nós vamos enfrentar cansaços e vamos enfrentar ausências. E essa é a primeira imagem que faz com que nós nos sintamos muito inclinados a este salmo. A segunda imagem é o que dá seguida à próxima estrofe. Ela se apresenta no texto como: guia-me pelas veredas da justiça. Eu vou substituir aqui por uma palavra que é um pouco mais afeita a nosso vocabulário de hoje, que é o caminho. Guia-me pelos caminhos da justiça. E aqui inicia-se uma outra imagem, onde nós somos apresentados ou assumimos a imagem de caminhantes. Eu prefiro a palavra caminhantes, porque viajantes soa como se nós tivéssemos entretenimento. E todos nós que estamos nesta terra sabemos que não estamos caminhando aqui sempre em bons ares. Nós estamos, por vezes, sofrendo reveses e dores de toda espécie e natureza. Nós estamos caminhando. Talvez a palavra peregrino seja a que mais faz jus a nós, porque nós estamos peregrinando em uma terra que por enquanto não é nossa. Ela está subordinada a outros poderes estranhos ao poderes do nosso soberano Jesus Cristo. Mas caminhante serve. Nós temos esta imagem de caminhante sendo apresentado: guia-me pelos caminhos da justiça. Essa ideia de caminho nos cabe muito bem. E o que significa caminho aqui? Caminho é comportamento. Guia-me pelas veredas, pelos comportamentos da justiça, que eu consiga ser justo. Esta é a preocupação. Eu quero caminhar nas estradas da justiça.
E esta preocupação está cheia no livro de Salmos. Por exemplo, em Salmo 1, capítulo 1, verso 6, diz assim: Senhor, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em Salmo 17, verso 4, eu me tenho guardado dos caminhos do violento, do comportamento dos violentos. Salmo 139, verso 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está preocupado com seu comportamento, com as escolhas de percurso, da maneira que ele age. Ele quer ser justo. Ele deseja ser justa, uma pessoa justa. Esta é a preocupação. Tanto é que ele pede que o Senhor o ajude, por amor ao seu nome, faça-me justo. Por amor ao seu nome, eu quero ser justo, eu quero ser justa. Esta é a preocupação nesta estrofe. É um caminhante que quer andar nos caminhos justos, porque ele sabe que no seu caminho quer agradar a Deus. E aí que ele encontra alguns obstáculos no caminho, que é o vale da sombra da morte, onde ele diz que mal nenhum chegaria a ele, porque a presença de Deus estaria por meio do seu bordão e por meio do seu cajado. A ideia aqui é que os caminhos da justiça não são fáceis de percorrer. E existem perigos simbolizados aqui pela imagem de montanhas. Eu não sei se todos sabem, mas o vale, ele é um caminho, um relevo mais baixo, né? Está caminhando e é cercado por montanhas, por uns solos mais altos do que onde eu estou andando. Então a ideia é que o salmista ele está tentando ser justo, mas existem perigos que se agigantam, tentando fazer com que ele haja com impiedade. E ele não vê nele forças para ser aquilo que o caminho exige que ele seja. Ser justo para com Deus, ser justo para com o próximo. E os perigos são representados como esses mal nenhum. O teu cajado e o teu bordão me protegem, mal nenhum me alcançará. Quem é esse mal nenhum? São os vários perigos que nos assaltam para tentar nos corromper. Por isso, nós nos sentimos comovidos com esta imagem. Quantos de nós que aqui estamos, não ouvem diariamente sussurrar a voz da tentação para abandonarmos os caminhos do Senhor? Olha ao teu lado, quantos começaram a jornada com você e hoje já não estão mais entre nós? Muitos caíram no caminho e ficaram prostrados. O salmista ele não quer cair. Ele vê perigos, o trajeto que tem que percorrer, não vê força em si mesmo. Por isso se apoia na fidelidade de Deus como guia para fazer com que ele fique no caminho. Não é essa a sua preocupação? Não são essas as preocupações que temos que ter, de mantermos firmes no caminho e perseverar? É claro que há um custo para estarmos aqui. Há um investimento de vida. Nós deixamos os nossos afazeres para virmos cultuar Deus no seu dia. Estamos remando contra a maré de um mundo que diz: aproveite a vida, busque entretenimento, você é jovem, vá aproveitar. E nós dizemos: estamos aproveitando, nós estamos cultuando ao nosso Deus e vivendo para Ele. Mas esse discurso é difícil de manter, porque nós temos os nossos 3 adversários que todo momento estão tentando nos corromper, que é a carne, este inimigo tão íntimo que está dentro de nós, que é o adversário das nossas almas, de longe de ser uma imagem de alguém que fica urrando pelas portas, sobretudo é alguém metódico, que traça formas de derrubar a igreja.
E nós temos o mundo, com todas as suas ofertas, com todos os seus atrativos, que falam mais alto do que às vezes nós assumimos que fala. O salmista é um caminhante preocupado. E é por isso que nós nos sentimos tocados por essa imagem. Nós queremos nos apoiar em Deus e fazemos isto certo. O Senhor aqui é o guia que está à frente do salmista, a qual ele se apoia. De um lado o bordão, de um outro lado o cajado, onde Deus, com o bordão, que é a ideia de uma vara para afugentar os inimigos, está lá diante de nós, permitindo que continuemos firmes no caminho, e com o outro nos apacenta, dizendo: venha, continue comigo. É por isso que este salmo nos comove tanto, porque vai se sobrepondo às imagens, e ele vai ficando cada vez mais consistente na sua chamada a nós para o pastoreio do Senhor. Nós somos ovelhas, preocupadas com a falta que às vezes sentimos e com as ausências. E nós somos caminhantes, tão assustados com os perigos que estão aqui. Mas o Senhor prometeu um pastoreio seguro e nos bastar. Assim como o Senhor prometeu que nos guiaria e nos apacentaria. E Ele o tem feito. A terceira imagem, meus irmãos e irmãs, é a imagem do hóspede. E aí o Salmo, ele muda a cena. Nós saímos das pastagens verdejantes, nós saímos dos caminhos perigosos e agora nós adentramos a uma cena de um jantar. Um jantar preparado, como diz no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui a cena é de um jantar. Nós somos retratados como hóspedes. E esse estatuto, esse estado de ser hóspede, não é algo pequeno. Veja, por exemplo, como os hóspedes são retratados como importantes no livro de Gênesis. Logo quando Abraão avista alguns viajantes vindo em direção à sua tenda, ele corre para fazer os preparativos, chama a mulher para fazer um guisado e para preparar aquelas pessoas no ambiente. Quando Ló recebe visitantes, corre para poder atendê-los, e quando esses visitantes são ameaçados pelos seus companheiros de cidade, pelos cidadãos de Sodoma e Gomorra, ele oferece os próprios familiares para proteger os hóspedes. Um hóspede é tratado com extrema honra no Oriente, e aqui está um pouco desta cultura representada aqui. O Senhor nos tem como seus hóspedes. Só que há algo nesta mesa que parece que destoa. Estão lá adversários. Em algumas traduções, opositores. Mas mesmo assim, o Senhor nos trata com uma atenção maior, de uma maneira que nós nos sintamos honrados sobremaneiras. E aí que é a questão da unção com óleo, porque era um ritual de honra, besuntar com óleo a cabeça de alguém que vinha para participar de um jantar. Jesus, por exemplo, em determinado momento, lá em Lucas, no capítulo 7, queixa-se a Simão que preparou um jantar para ele e não besuntou a sua cabeça com óleo, mas a mulher que entrou não cessou de derramar e besuntar os seus pés com unguento. Besuntar era algo extremamente honroso, porque os óleos eram aromáticos e davam ao visitante essa sensação de frescor. Assim também como o cálice transbordante era a certeza de um jantar farto. E não apenas um jantar estava sendo feito ali, mas estava sendo celebrado um tipo de aliança, onde você receberia toda a proteção enquanto estivesse ali. Você é um hóspede, e qualquer ofensa feita a você é feita também a seu anfitrião, assumida por ele. E estão ali os seus adversários também, porque a vida é assim.
meus irmãos e irmãs. No decorrer da nossa jornada, nós sempre encontraremos alguma situação ou outra que nos sentimos desafiados por aqueles que estão em nossa jornada também. Mas é curioso que eles estão na mesa conosco. Deus não nos enxota, não os tira dali, porque eles têm um papel a desempenhar. Até mesmo as pessoas que cruzam os nossos caminhos, que por vezes possam ser instrumentos de disciplina de Deus para nós, estas pessoas têm o seu papel a cumprir nos planos do Senhor. Não sejamos nós a tentar empurrar da mesa, que Deus não fez isso. Neste salmo eles estão ali também para presenciar a abundância de bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Este é o sentimento do salmista, um hóspede querido. Por isso, não se sinta desprezado ou desprezada, porque em tua jornada tem que conviver com desafetos, a vida é assim. E mesmo estes são instrumentos de Deus para nosso crescimento espiritual. É assim que sempre deve ser visto. Porque o Senhor é soberano sobre todas as nossas vidas. Gosto de um texto qual nós trabalhamos os estudos de quarta-feira, onde determinado autor nos lembra que as alegrias vêm do Senhor, mas os sofrimentos também. E nem mesmo o sofrimento a qual nós experimentamos são nossos, mas são sofrimentos do Senhor, que Deus os traz para que por meio destes sofrimentos nós nos pareçamos mais com Jesus Cristo. As alegrias não são só suas. Deus que deu a você, assim como os sofrimentos também. Deus os dá à medida que ambos vão ser conjugados, unidos para a glória de Cristo Jesus em sua vida. Por fim, a última imagem, a imagem do devoto. Ela está no último versículo, onde diz lá: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmista fecha este versículo mais uma vez fazendo menção a Yahvé, o Deus da aliança. O Deus da aliança que ele invocou ser pastor no início do salmo, diz também que é o Deus que ele cultua, ele se apresenta como devoto. E ele tem certeza que Deus despachou para ele, como devoto de Yahvé que é, duas boas companhias. De um lado a bondade, do outro a misericórdia. Essa bondade e misericórdia, eles são transformados em quase pessoas, porque elas estão seguindo, estão nos acompanhando. É tão certo a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, que é como se fossem pessoas que estão ao nosso lado. O salmista insiste nisso. Assim como nós temos a nossa direita e a nossa esquerda, nós temos ao nosso lado, à nossa esquerda, a bondade, à direita a misericórdia, ou o contrário, se preferir, mas é certo que elas nos acompanham, porque esta é a promessa de Deus àqueles que fazem aliança com Ele. Porque a aliança está sendo chamada em todo momento neste Salmo de número 23. A aliança que Deus é fiel para com aqueles que se subordinam a Ele. Assim como no final, esta menção de devoção do salmista. Ele diz: eu voltarei à casa de Yahvé enquanto eu viver. Eu voltarei a uma tradução que até a NVI, ela traz, que é um pouco mais próxima ao que o texto do hebraico transmite a ideia. Ele se coloca como alguém que vai voltar à igreja, por assim dizer. Eu me manterei firme, eu voltarei a este templo, eu farei ofertas a Yahvé, enquanto viver eu serei fiel à tua aliança. É isso que ele está dizendo. Bondade e misericórdia me seguirão. E quanto a mim, Senhor, tenha certeza, por causa da tua fidelidade, eu me manterei fiel.
eu trarei as minhas ofertas, eu voltarei à casa do Senhor. Não é a imagem do pós-morte que está sendo colocada neste salmo, como a casa do Senhor, do habitar no pós-vida, aliás, no pós-vida, mas é no momento da sua jornada. Ele se compromete a ser fiel a Deus no que ele pode e não abandonar a casa do Senhor, que naquele momento era o tabernáculo que Davi tinha acesso. Lembre-se que a casa do Senhor está no coração do salmista Davi. A sua vida ele queria construir o templo, mas ele não pôde fazê-lo. Mas até o último suspiro da sua vida, ele está tentando fazer com que o seu filho Salomão construa aquilo que ele não pôde construir, que era o templo e a habitação de Deus. Davi ama a habitação do Senhor, deseja cumprir os seus votos. E o final do salmo, ele deixa isso registrado como um selo de sua autoria, o amor que ele tem à casa de Deus. Por isso, este salmo, ele tem esse grande apelo a nós. Ele conjuga, ele traz estas 4 imagens sobrepostas que nós nos identificamos. Porque em vários momentos da vida, nós somos uma ovelha preocupada com ausências e dificuldades e precisamos nos apoiar no pastor. Em vários momentos da nossa vida, nós somos sim peregrinos e peregrinas que estão preocupados com os perigos da sua jornada. Em vários momentos de nossa vida, nós somos o hóspede que recebe a honra, mas também na mesa tem outras situações que trazem a ele algum tipo de ruído. E nós somos também o devoto, porque estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, este salmo ele tem esse apelo. Quem somos nós? Quem é você? Ovelha? Peregrino? O hóspede? O devoto? Você é os 4. Assim como você é mais versões do que eu estou vendo agora. Você é multifacetada, existem várias pessoas em você mesmo. E Deus sabe que na nossa complexidade precisaremos de um Deus que nos acompanha, e Ele o fará isso. Quem é você? Você é um cristão, uma cristã. O que te define é isso, o teu relacionamento com o teu Deus. Ele é o teu pastor. E com certeza essa relação é o carro-chefe de quem é você. Você pertence ao Senhor. E é isso que você precisa saber. Que Deus nos abençoe. Amém.